Em 2022, eu saí de uma média de 30 mil reais por mês para, em 2 meses, fazer 90 mil. Tá? Em um mês eu fazia 30, 2 meses depois eu fiz 90. Nesse vídeo, eu vou te explicar detalhadamente o que eu fiz, porque esse resultado ele foi co-criado, né? Ele foi criado primeiro na minha mente para depois, de fato, se concretizar. Eu até falei sobre isso em um vídeo passado, mas aqui eu quero esmiuçar, detalhar para você exatamente o que eu fiz e mostrar como que você pode literalmente copiar isso, tá? Então, assim como a gente tem feito, né, nos últimos vídeos, algo bem completo, estou aqui com o meu caderno para não deixar passar nada. O que a gente vai conversar aqui? Primeiro, te explicar qual que era essa situação na época, né, lá em 2022. Depois, qual que é o princípio por trás da técnica que eu utilizei e como que você vai fazer de fato passo a passo, tá? Para absolutamente qualquer coisa que você quiser criar também. Bom, se você já conhece aqui o canal, né, já sabe que vai ser algo interessante, já dá um like aqui no vídeo, isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e ele mostrar esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Bom, então, primeiro, qual que era a situação na época, né? Eu vou inclusive mostrar aqui a tela do meu computador, tá? Porque esse resultado foi relacionado a esse canal de YouTube aqui. Na época, eu estava fazendo essa média, né, de 30 mil por mês e tal, e era um período que as visualizações do canal estavam relativamente em baixa, tá? Acho que estavam umas 100 mil visualizações por mês, né? E a questão do YouTube tem tudo a ver com as visualizações dos vídeos, né? E na época eu tinha uma equipe considerável ali, era eu e mais 4 ou 5 pessoas, tá? E beleza, a coisa acontecia, fazia essa média ali de 30 mil, beleza. Só que eu falei assim, pô, tá pouco isso, né? Vamos melhorar isso, vamos melhorar. E aí, qual que foi a ideia, né? Normalmente a gente quer criar a partir da falta, né? Então, tipo assim, olha, eu quero melhorar esse resultado, eu não tenho esse resultado, logo eu vou ficar louco aqui e fazer tudo o que precisa para alcançar ele, a partir da falta. Só que aí, aqui a gente já entra na parte do princípio por trás, que qual que é o princípio por trás do que a gente conversa aqui? É criar a partir do já ter, não a partir da falta, né? Criar a partir do já ter. Então, na época, eu coloquei uma meta, tá? Daqui a pouco, no final aqui, eu vou detalhar para você exatamente como fazer, tá? Mas aqui você já vai entendendo. Eu coloquei uma meta na época de fazer 2 milhões de visualizações por mês. Então, olha só, eu estava na média com 90, né? Para 2 milhões. Então, tipo assim, pode parecer loucura, né? E talvez fosse, tá? Só que você vai entender aqui que esse resultado, na minha cabeça, ele já era possível. Isso faz toda a diferença, tá? Por quê? Porque eu já tinha feito uma média aí de 1 milhão de visualizações e eu já tinha visto canais semelhantes ao meu fazer mais do que isso. Então, na minha cabeça, já era algo possível, não era uma loucura, tá? Isso realmente fez com que as coisas acontecessem, tá? Bom, o que aconteceu exatamente? Eu vou mostrar aqui para você, inclusive, né, para não ter dúvidas. Olha só, isso foi nesse ano de 2022, até no período próximo ao que a gente está agora, no mês de abril, tá? Vamos pegar aqui primeiro, ó. Vamos pegar primeiro, porque quando eu tomei essa decisão mesmo, foi no mês de março, tá? Março de 2022, então vamos pegar aqui, olha. Eu falei 90, né? Não, eu tava na média com 145 mil. Ó, 145 mil visualizações, né? E, como eu disse, não que isso seja pouco, né? Mas eu já tinha experienciado o quê? 7 vezes mais do que isso, tá? Então, era um resultado que não estava tão legal, né? Então, foi nesse período aqui que eu falei, não, eu quero fazer essa quantidade. Aí, as ações mesmo, eu comecei a tomar no mês de abril. E eu vou te mostrar aqui.
1 de abril até o dia 30. Beleza, então foi aqui que eu realmente comecei a fazer. Inclusive dá pra ver aqui, olha. Aqui eu fiquei um tempo sem gravar, tá? Um bom tempo sem gravar. Foi esse período que eu tava pensando ainda, tipo assim, cara, o que fazer para aumentar isso, né? E aqui eu já comecei a produzir, na época, o YouTube valorizava muito a questão da quantidade de vídeos, tá? Ele vai variando assim o que ele leva em consideração. Aqui eu comecei a produzir 2 vídeos por dia. Pode estar meio pequeno aí, mas está aqui o númerozinho 2, né? Então, 2 vídeos, 2, 2. E aí já foi aumentando. Ó. Aqui era uma média de 2.000 visualizações por dia, 2.000 e pouco. E logo que eu já fiz isso, olha, já dobrou. 5 alguma coisa e tal, 6, 11. Então, em fazer isso já foi aumentando, tá? Então, aí eu vou te explicar aqui o que foi feito, mas só para te mostrar o resultado antes, tá? Aqui, em resumo, eu já fui afirmando que eu já estava naquela situação que eu queria. Eu vou te explicar como que eu fiz isso. Então, ó, mês de abril. Depois, no mês de maio, vamos ver aqui o que aconteceu. Olha só. Aqui já bateu 969 mil visualizações, tá? Dá pra ver a diferença aqui no valor recebido, inclusive, né? 16 mil reais. No caso aqui é somente com o AdSense, né? Que é as propagandas que aparecem aí antes do vídeo. Em valor monetário aqui deve ter dado uns 60 mil reais. Porque, né, tem a venda dos produtos que eram feitos aqui no vídeo e tal. Então, foi mais ou menos isso, tá? E aqui, olha, então já passou lá de 2.000 visualizações e pouco para 20, 23, 29 e foi aumentando. Chegou um pico aqui, ó, de 97 mil em apenas um dia, né? Que era quase o que era feito em um mês antes, tá? E o resultado mesmo que eu estava co-criando chegou aqui no outro mês. Opa, peraí que eu fiz uma besteira aqui, ó. Peraí. Tem que voltar aqui, ó. Aquele famoso quem sabe faz ao vivo, né? Ó. Primeiro de junho. Ó. Esse foi o resultado do mês de junho de 2022. Então, batemos aqui 1.700.000 visualizações, que deu, né, em AdSense esse valor de 28, com as vendas e tal, foi para 90 ou próximo a isso, tá bom? Então, isso aqui é uma amostra clara de algo co-criado, tá bom? Agora, eu vou explicar aqui para você, passo a passo, detalhadamente, para você literalmente copiar o que foi feito. E um detalhe, tá? Eu estou fazendo isso novamente. Exatamente isso que eu fiz lá em 2022, eu estou fazendo novamente. E daqui a pouco vai acontecer algo bem similar com o que aconteceu lá, tá? Mas vamos lá, então o que eu fiz? Basicamente, eu coloquei na minha mente que esse resultado que eu queria, que eram os 2 milhões de visualizações por mês, eu já tinha alcançado. Como que eu fiz isso? Primeiro fazendo uma afirmação, né? Uma afirmação é transformar uma afirmação em uma pergunta. Eu fui e eu comecei a repetir. Como eu consegui chegar aos 2 milhões de visualizações por mês em meu canal em tão pouco tempo? Como eu consegui chegar aos 2 milhões de visualizações por mês em meu canal em tão pouco tempo? Qual que é a lógica aí, né? Esse como eu consegui, eu estou usando o princípio da pressuposição. Realmente, olha, eu já consegui. Como que foi isso? Como que eu consegui isso? Quando eu me pergunto como que eu consegui isso, eu crio a crença de que eu já consegui, né? E a ideia de o que fazer vem. Isso é muito importante, tá? Porque as ações que eu tive aqui quando bateu 1.700.000 foi diferente de quando tinha 100 mil, tá?
Então não quer dizer que eu vou só imaginar, eu vou afirmar, eu vou fazer isso e a coisa vai... Não, eu vou ter a ideia do que fazer. Na maioria das vezes é assim que acontece. Tá? Então a primeira coisa que eu fiz foi isso. A segunda coisa que eu fiz foi criar, não criar, eu já tinha, mas foi colocar uma imagem relacionada a isso em um quadro da gratidão. Tá? O que é o quadro da gratidão? Você certamente ouviu falar no quadro dos sonhos, né? Lá no filme O Segredo e tal, fala do quadro dos sonhos, que é você colocar em um quadro, enfim, algo que você quer conquistar. Né? Então, eu quero conquistar tal coisa e tal, e você coloca ali. Isso tem um benefício, tá? Para você puxar sua mente para cima. Né? O quadro dos sonhos ele tem esse objetivo, esse benefício, isso é muito bom. Só que, se a gente for partir desse pressuposto de eu crio aquilo que na minha cabeça já existe, não faz sentido um sonho, porque se é sonho não é real. Faz sentido eu já ter. E quando eu tenho, eu agradeço. Então, qual que é a ideia desse quadro da gratidão? Nele, eu coloco várias coisas que eu de fato já tenho. Então, eu fiz esse quadro, né? Coloquei lá o carro que eu tinha na época, a moto, relógio, enfim, várias coisas que eu tinha. E eu coloquei um intruso. O que é esse que eu falo que é o intruso? É aquela coisa que eu quero criar. No caso, eu te mostrei aqui como que é a tela do Analytics, né? Dessa parte aqui que mostra os números aqui do YouTube. O que eu fiz? Eu peguei essa tela e eu forjei ela. Então tinha lá 100 e poucos mil, eu apaguei lá, falei, não, tem aqui 2 milhões, o resultado é esse. Eu tirei um print e mudei os números, basicamente. E eu coloquei esse print nesse quadro dos sonhos. Nesse quadro da gratidão, não quadro dos sonhos, né? Então, qual que era a lógica ali? Por que eu fiz isso junto com outras coisas? Primeiro, porque realmente, assim, olha, ele estava inserido em coisas que eu de fato já tinha. Entende? Eu já tinha várias coisas. Então, eu via lá muitas das coisas que eu tinha. Nossa, gratidão por isso, gratidão por isso, gratidão por isso. E tá lá o intruso, eu tô lá, gratidão por isso também. Como a nossa mente não sabe o que é real e o que não é, ela aceitou isso como verdade e me deu a ideia de o que fazer para alcançar. Detalhe, né? O 1.700.000 foi o máximo, não chegou aos 2 milhões. Isso é interessante, né? Não chegou exatamente onde eu queria, mas olha só, né? É como eu digo, mira na lua se errar certas estrelas. Então é melhor eu ter colocado 2 milhões e não ter chegado do que se eu colocasse 1 milhão e ter chegado. Né? Bom, então, esses são os princípios. Como que eu sugiro que você faça isso, tá? Você pode fazer, eu já fiz isso com várias outras coisas, tá? Isso aqui eu tô te mostrando porque é algo que dá para provar mesmo, dá para mostrar. Uma coisa é eu falar, né? Aqui eu tô te mostrando exatamente o que é algo que aconteceu de fato. Como que você vai fazer isso? Primeira coisa, você vai escolher uma meta. Mas detalhe, tá? Isso faz muita diferença. Uma meta que seja plausível. Uma meta que a sua mente já consiga aceitar que é possível. Tá? Já consiga aceitar que é possível. Se você viajar demais, é mais complexo. Como eu disse, eu coloquei a meta de 2 milhões porque eu já tinha feito e eu já via outros canais similares aos meus fazendo mais que isso. Por exemplo, a Beth Russo, né, que é um fenômeno aí nesse sentido, o canal dela faz 5 milhões de views por mês. Pô, se ela faz 5 milhões, por que eu não posso fazer 2, pelo menos? Né? Então, a minha mente aceitou. Eu consigo. Existe uma série de crenças que você precisa ter para alcançar um resultado. E aí, isso é um outro detalhe. Né? Se você ainda tiver as crenças, não vai acontecer também. Não tem como. Né? Como que eu ia criar isso, por exemplo, e fazer 90 mil por mês, se eu tenho crença de que ganhar dinheiro é errado, se eu tenho a crença de que eu não mereço, não faz sentido. Tá? Então, a sua mente precisa estar limpa para isso acontecer. E, nesse sentido, caso você ainda não tenha adquirido, eu vou sugerir fortemente que você adquira aqui o protocolo LCP, Lavagem Cerebral para Prosperidade. Tá? Nele eu detalho como que você, passo a passo, cria uma mentalidade próspera. Na condição de lançamento, esse protocolo está por apenas R$ 37. Tá? Então,
vem aqui na descrição, adquira para você conseguir fazer essa limpeza. Só com essa limpeza você vai realmente, de fato, conseguir alcançar resultado nesse nível. Tá? Então, o primeiro passo é isso. Algo que seja plausível. Tá? Algo que a sua mente já consiga aceitar como verdade. A segunda coisa, você vai criar essa afirmação, que é assim, olha, como eu consegui tal, tão rapidamente. E olha que loucura, esse tão rapidamente faz total diferença, né? Porque às vezes a gente até acredita que a gente consegue chegar em um determinado valor, em uma determinada meta, só que assim, lá na frente, não, eu consegui isso, lá. Não, cara, eu quero agora. Agora. Como eu consegui isso rápido, né? Então, como eu consegui a sua meta tão rapidamente? Use essa afirmação e repita essa afirmação quantas vezes for possível. Escreva ela. No meu caso, eu tenho a habilidade daí de criar as reprogramações, né, usando hipnose e tal. Então, eu fiz um áudio para mim, onde nesse áudio eu colocava como eu consegui chegar aos 2 milhões tão rapidamente, tal. Eu dormi ouvindo isso. Então, isso facilitou a minha mente aceitar. E a terceira coisa, faça esse quadro da gratidão e insira exatamente isso, tá? Coloque coisas que você já tem de fato, que você já é grato realmente, e coloque esse intruso. Esse intruso é o que você quer atingir. Coloque uma imagem. No meu caso, era essa imagem. Qual que era? Pensa assim, olha, o que eu vou ver quando isso já for real? Né? E, cara, hoje em dia, na época não existia inteligência artificial, né? Hoje em dia você cria imagem de qualquer coisa que você quiser. É muito mais fácil do que era na época, né? Então, se você quiser colocar, eu quero criar um avião, você faz uma imagem sua de você dentro de um avião, né? Um avião próprio, né? Eu quero comprar um avião próprio. Você cria uma imagem lá com você e um avião. Hoje em dia, as coisas facilitaram muito nesse sentido, tá? Então, basicamente, esses são os 3 passos. Olha só. Você já viu muita coisa aqui, eu já expliquei muitas técnicas, você vê isso certamente em outros canais. Cara, isso aqui eu acredito que seja a coisa mais poderosa que eu já fiz. E você está vendo aqui na prática como funciona, eu estou te explicando detalhadamente como fazer. Faça isso, sabe? Não seja uma pessoa que só acumula conhecimento e não coloca em prática. Faça e vai dar muito certo, tá? Se você ainda não acessou, acesse aqui Lavagem Cerebral para Prosperidade. Como que você programa sua mente para prosperar detalhadamente, um protocolo passo a passo que você precisa fazer. Link está aqui na descrição, no primeiro comentário. Fez sentido isso daqui? Fez sentido? Deixa aqui um comentário, gosto muito de saber o que você está pensando sobre as nossas conversas e a gente se vê em um próximo vídeo.